Olá, queridos, shalom, shalom, que o Senhor abençoe o seu dia. Que o Espírito Santo conduza seu coração e a sua mente para que você entenda e receba mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Amados, somos um ministério que trabalha com personalidade restaurada e também com libertação em alto nível. E hoje estamos chegando com uma temática importante para nossas vidas. E o tema de hoje é aprendendo com as nossas falhas. Eu gostaria de utilizar aqui um texto, ou melhor, uma leitura bíblica do livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 27 até o 31, que diz o seguinte: Jesus lhes disse: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Pedro, porém, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então, amados, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito difícil: conseguir reconhecer seus próprios erros. Tome, por exemplo, o que encontramos na Bíblia, no comportamento de Pedro. No momento de maior solidão de Jesus, Pedro o abandonou e o negou por 3 vezes. Nós podemos observar o texto que eu li em Marcos, capítulo 14, do versículo 27 ao 31, e você também vai observar esta negação lá dos versículos 66 até o versículo de número 72. Agora, amados, imagine se Pedro, querendo esconder o que fez, não tivesse permitido registrar essa história. Nunca a teríamos conhecido. Ele foi corajoso para admitir seu erro ao ir ao encontro com Jesus. Seu arrependimento foi sincero. Agora, para reconhecer seus erros, você precisa ser corajoso. Admita que cometeu um erro. Assuma a responsabilidade sem culpar ninguém. Arrependa-se. Tenha o desejo de nunca mais cometer o mesmo erro ou a mesma falha. Lembre-se que há um acusador que irá tentar levar você a errar e depois sempre o fará lembrar de seus erros, trazendo vergonha, fazendo você pensar que é um perdedor, que comete sempre os mesmos erros e não tem forças para parar. O acusador irá tentar convencer você a esconder tudo dos outros. Mas, por outro lado, existe o Pai Celestial que te perdoa. Isso faz lembrar que você é muito amado. Pedro reconheceu que estava errado e disse isso para que seu comportamento pudesse ser uma lição para os crentes de todas as gerações. Depois desse episódio, Pedro deu a vida por Jesus, preferindo morrer como mártir a negá-lo novamente. Este é o poder do arrependimento e do perdão. Não tenha vergonha em reconhecer que você errou. Mostre aos outros que você está no caminho certo e melhorando. Agora, eu gostaria aqui de relatar para você um texto de Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: a oração de Daniel. Vamos ler? No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. O rei ao Senhor meu Deus, e confessando disse: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, amados, o texto de Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 4, faz parte de um capítulo que relata a oração de Daniel a Deus, pedindo perdão pelos pecados do seu povo e pela restauração de Jerusalém, que havia sido destruída pelos babilônios. Daniel se baseia em uma profecia de Jeremias, que previa que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Como está escrito em Jeremias, capítulo 25, do versículo 11 até o 12, e lá no capítulo 29, versículo 10. Daniel reconhece que esse tempo estava se cumprindo, pois ele estava no primeiro ano do reinado de Dário, o Mede, que havia conquistado a Babilônia em 539 a.C. Daniel então se humilha diante de Deus, jejuando e vestindo-se de pano de saco e cinzas, que eram sinais de luto e arrependimento. Ele ora ao Senhor confessando os seus pecados e os do seu povo, e reconhecendo a grandeza, a fidelidade e a misericórdia de Deus, que mantém a sua aliança com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Daniel também lembra das obras maravilhosas que Deus fez por Israel, como tirá-lo da escravidão do Egito e dar-lhe a terra prometida. Queridos, Daniel então se humilha diante de Deus, jejuando, vestindo pano de saco e cinzas, que eram sinais de luto e arrependimento. Ele ora ao Senhor e ele confessa os seus pecados e os do seu povo, reconhecendo assim a grandeza, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Amém? Daniel também lembra das obras maravilhosas que Deus fez por Israel, ok? Quando ali tirou todo o povo do Egito e deu-lhe a terra prometida. Então prepare-se então para mergulhar em uma jornada que transcende o tempo, onde o arrependimento e a intercessão são as chaves para uma restauração que toca não apenas o tangível, mas o núcleo de nossa existência. Então vamos entender. Eu quero falar aqui de uma parte desta história. A primeira parte é o despertar da consciência, reconhecendo nossas ruínas. A referência bíblica está em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Queridos, no início do capítulo 9 do livro de Daniel, somos introduzidos a um momento de profunda introspecção e reconhecimento, e Daniel, ao estudar as Escrituras, percebe a duração do cativeiro de seu povo e ele é movido por um sentimento de urgência e responsabilidade. Este trecho nos ensina sobre a importância de não nos alienarmos das realidades ao nosso redor, mas sim de mergulharmos profundamente na compreensão de nossa situação atual, tanto individual quanto coletivamente. A história de Daniel ecoa em outras passagens bíblicas, como em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde Deus promete cura e restauração à nação que se humilhar, orar e buscar a sua face, e se converter de seus maus caminhos. Essa conexão reforça a ideia de que o reconhecimento das nossas falhas
e a busca por uma mudança genuína são fundamentais para a restauração. Um escritor cristão ensina que a graça de Deus é um presente gratuito, mas que exige de nós um reconhecimento profundo de nossas falhas e um compromisso com a mudança. Na prática, isso significa adotar uma postura de humildade e autoexame, um autoexame diário. Podemos começar por dedicar um momento do nosso dia para refletir sobre nossas ações, pensamentos e atitudes, identificando áreas em que falhamos e precisamos de mudança. Esse exercício de introspecção, inspirado na atitude de Daniel, pode nos levar a um caminho de restauração pessoal e coletiva, à medida que reconhecemos nossas ruínas e buscamos a Deus para a cura e renovação. Assim, meus queridos, reconhecendo nossas ruínas não é apenas um chamado ao arrependimento, mas um convite à esperança e à transformação. Ao adotarmos essa postura de reconhecimento e humildade, abrimos espaço para que Deus opere em nossas vidas de maneira poderosa, restaurando-nos e usando-nos para promover a restauração ao nosso redor. Agora, amados, segunda parte que eu gostaria que vocês entendessem é a força do arrependimento. Quebrantamento, o caminho para a restauração, ok? Referência bíblica, Daniel, capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 14. Amados, no coração do livro de Daniel, encontramos um momento de profunda introspecção e arrependimento. Daniel, ao reconhecer os erros cometidos tanto por ele quanto por seu povo, não hesita em confessá-lo abertamente diante de Deus. Este ato de quebrantamento não é apenas um ritual de contrição, é a chave que desbloqueia a porta para a cura e a restauração. Amados, Daniel nos ensina que o arrependimento genuíno, embora possa ser um processo doloroso, é essencial para estabelecer uma relação mais profunda e autêntica, tanto com Deus quanto com aqueles ao nosso redor. A importância do arrependimento é ecoada em outras partes das Escrituras, como em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nos assegura que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Queridos, esta passagem reforça a ideia de que o reconhecimento e a confissão de nossos erros são passos fundamentais no caminho da restauração espiritual. Para ilustrar a força do arrependimento, podemos pensar na analogia do jardim. Um jardim negligenciado, cheio de ervas daninhas e detritos, pode parecer irrecuperável. No entanto, com o trabalho árduo de remover as ervas daninhas, podar as plantas e nutrir o solo, o jardim pode ser restaurado à sua beleza original. Da mesma forma, o arrependimento nos permite remover as ervas daninhas de nossas vidas, permitindo que a beleza e a pureza de nosso caráter sejam restauradas. Agora, queridos, terceira parte que eu gostaria que você entendesse deste livro é a intercessão como ato de amor, clamando pela restauração. Referência bíblica, Daniel, capítulo 9, do versículo 15 até o versículo 19. Então, queridos, na conclusão fervorosa da oração de Daniel, vemos um exemplo poderoso de intercessão. O profeta não se contenta em apenas expressar tristeza pela situação de seu povo. Ele se coloca como intercessor, clamando a Deus por misericórdia e restauração.
Este ato não é movido por interesse próprio, mas por um amor profundo e uma preocupação sincera pelo bem-estar de sua nação e pela santidade de Jerusalém. Amados, hoje somos convocados a seguir esse exemplo, intercedendo um pelos outros e pela sociedade, buscando uma transformação que esteja em harmonia com os desígnios divinos. A intercessão é mais do que uma prática espiritual, é uma força transformadora, um ato de fé capaz de mover as mais pesadas barreiras. Este conceito de intercessão é reforçado em outras passagens bíblicas, como em Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde somos encorajados a confessar nossos pecados uns aos outros e orar um pelos outros para que sejamos curados. Pois a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Essa passagem sublinha a importância da intercessão como meio de trazer cura e restauração, não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade como um todo. Meus queridos, para esclarecer o poder da intercessão, podemos recorrer à analogia do farol. Assim como um farol emite luz para guiar os navios em meio à escuridão e evitar que se percam ou colidam com perigos ocultos, a intercessão ilumina o caminho para a restauração, guiando-nos e protegendo-nos dos perigos espirituais e morais que podem nos desviar do caminho certo. E aqui, amados, eu gostaria de concluir o nosso devocional. Daniel, com sua vida exemplar, nos mostrou que o reconhecimento das nossas falhas e a busca por uma mudança genuína são os primeiros passos para a cura. Ele nos ensinou que o arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de força, pois é o quebrantamento que abre caminho para a restauração. Agora, diante do exemplo de Daniel, somos desafiados a agir, que possamos olhar para as ruínas em nossas vidas e em nossa sociedade, não com desespero, mas com a esperança de que a restauração é possível, que o arrependimento sincero e a intercessão fervorosa sejam as marcas de nossa fé, transformando não apenas a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. Meus amados, que este seja o início de uma revolução pessoal e coletiva, que cada um de nós possa se levantar como Daniel, com coragem e humildade, para sermos agentes de mudança, promovendo a justiça, o amor e a paz. E que, ao fazermos isso, possamos experimentar a verdadeira restauração que vem de Deus, aquela que renova, fortalece e traz vida nova a tudo que toca. Portanto, eu lhe desafio, leve estas lições para o seu dia a dia. Seja um farol de esperança em sua comunidade e, acima de tudo, permita que a história de Daniel inspire você a buscar uma vida de maior significado, comprometida com a restauração que todos nós desejamos e precisamos. Que assim seja e que a jornada comece agora. Amados, eu vou ficando por aqui. Eu quero só te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Se já está inscrito, muito obrigado. Se não, é só ativar aqui, ó, botão se inscrever, logo aqui abaixo. Se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a tua vida. Também estamos lá nas redes sociais, lá no Instagram. É só colocar @Ministério Pleno. No Facebook é só colocar @Ministério Pleno. E também estamos no TikTok. No TikTok você vai colocar Ministério Pleno e um número 10, ok? Ministério Pleno 10 juntinho e você nos encontra no TikTok. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no seu coração
e até o nosso próximo devocional. Ouvi dizer que Jesus vai passar aqui. Eu quero ver, mas a multidão é grande pra mim. Eu vou subir numa figueira só pra ver Jesus passar. Eu quero ver os seus milagres, eu quero ouvir Jesus falar. E nem que seja lá de cima, eu quero ver Jesus passar. Eu não preciso ser notado, o que importa é ter te encontrado. Eu nem imaginava que Jesus ia me ver. Do alto da figueira ele me mandou descer. E quando eu desci ele começou a dizer: eu vou entrar na sua casa, eu vou curar suas feridas, eu vou mudar o seu cenário, eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar na sua casa, eu vou chegar trazendo cura. E onde só tinham feridas, eu já estou trazendo vida. Tem vida de Deus neste lugar, tem vida, tem. Eu vou subir numa figueira só pra ver Jesus passar. Eu quero ver os seus milagres, eu quero ouvir Jesus falar. E nem que seja lá de cima, eu quero ver Jesus passar. Eu não preciso ser notado, o que importa é ter te encontrado. Eu nem imaginava que Jesus ia me ver. Do alto da figueira